Bom dia a todos os amigos do canal Teologias. É com um imenso prazer que nós estamos aqui para trazer mais uma informação poderosíssima e uma confirmação de muitos outros vídeos de outras pessoas que têm tentado mostrar para a humanidade que a Terra ela não é essa bola que nós aprendemos dentro das escolas. Que quando nós entramos na escola, eles nos ensinam ou tentam, esse vídeo ao vivo, tá? Eu estou ao vivo aqui, nesse momento são 11 horas e 10 minutos, hoje é dia 26, não é isso? 26, deixa eu ver aqui, isso aí, dia 26 de abril de 2019, nesse momento aqui já são 11 horas e 11 minutos. E é um prazer muito grande estar com você. O canal Teologias vai retomar o seu trabalho 100% no Facebook. Nós vamos migrar para o Facebook junto com o YouTube. Nesse momento não temos vídeo no YouTube, estamos por aqui no Facebook, mas vamos estar aí também fazendo um trabalho gigante no Facebook para que as verdades de nosso Salvador ela alcance o maior número de pessoas possível. Isso é muito importante. E nós aprendemos dentro da escola, desde há muito tempo, que a Terra ela é uma bola, não é verdade? A gente aprende isso. Só que está tendo uma grande confusão, que eu vejo, até eu fazia essa confusão, que a gente dizia que a Terra não é redonda. A Terra, ela é redonda. A Terra, ela é redonda. Isso aí é fato, não é verdade? A Terra, ela é redonda. Mas nós não podemos confundir redonda com bola. Bola é uma coisa, redonda é outra. A bola, ela é redonda? A bola, ela é redonda. Mas nem tudo que é redondo é uma bola. Nós temos que ter essa preocupação na nossa didática, né? Quando nós formos falar para as pessoas acerca da Terra, da bola, a bola ela é redonda? A bola é redonda. Mas nem tudo que é redondo é uma bola. Por exemplo, você pega uma roda de um carro, essa roda ela não é redonda? Ela é redonda, mas ela não é uma bola. Ela não é esférica. E foi isso que talvez foi um dos nossos maiores erros quando nós começamos a divulgar a Terra plana do meado de 2012 para cá. O canal Teologias foi o primeiro canal no mundo a anunciar a Terra plana do planeta. Muitos não sabem, mas nós falávamos que a Terra não era redonda, mas no sentido de dizer que ela não era uma bola. Porém, consertando isso, a Terra ela é redonda, só que ela não é uma bola. Uma tampa de uma panela, ela é redonda, mas ela não é uma bola, ela é um círculo, não é verdade? Então, o redondo, ele é excêntrico. Ele tanto pode ser uma bola, como pode ser apenas um círculo. Há uma grande preocupação dentro de sala de aula, por isso que a didática ela é muito importante. A gente consertar a situação. Então, a Terra ela é realmente redonda, mas ela não é a bola que o sistema universitário, o ensino médio, o ensino fundamental nos ensinou desde pequeno. É bom que você saiba disso. E eu tenho uma bomba para mostrar para você aqui do livro de João, o livro de João Evangelista. Eu estou aqui com o livro apócrifo, tá? O volume 2, aonde nós vamos ler sobre o livro de João. E esse livro de João, ele é revelador, porque aqui ele vai mostrar Terron para você. Ele vai mostrar o Deus do mal. O que esse Deus do mal, ele tentou fazer com o nosso Criador. Terron, esse ser maligno e perverso, que o sistema religioso tenta ocultar.
Ninguém dentro do sistema religioso, seja ele cristão, seja ele judaico, seja ele islâmico, ou de qualquer outro ismo que você conhece, eles vão querer falar sobre esse terror. Aliás, eu acho que dentro das instituições evangélicas, o terror está até proibido de ser mencionado lá. Que se fale pombagira, tranca-rua, chocaveira, mas não se fale o nome de terror. Que também, só para você poder pegar essa base, o terror é um ser feminino. Embora o nome parece masculino, mas terror é um ser feminino. E ele também foi conhecido há muito tempo atrás, e em alguns lugares ainda o como Íris. Íris é o nome feminino de Terron. Terron, ele tem o seu lado masculino, por isso Terron, mas quando ele mostra-se na sua forma feminina, e foi através dessa forma feminina que Terron agiu muito no Velho Testamento, ele se apresenta como Íris. Esse mesmo Íris que você conhece em vários filmes, em vários livros, foi no formato da deusa Íris que Terron ele governou todo o Egito na época dos faraós. E esse Terron que governou o Egito na época de Faraó, ele governou como Íris. Íris é a deusa egípcia que os egípcios têm como deus homem ou deus mulher. Por isso que você vai ver várias vezes o deus do egípcio transfigurando uma imagem masculina e transfigurando uma imagem feminina. E é o mesmo que se encontra hoje aclamado pela maçonaria no mundo todo de uma forma oculta, mas quando eles dizem Gador, é essa deusa Íris ou Terron, que eles chamam de Baphomet. Esse Íris, inclusive, quando você olha para o céu, quando chove, depois faz sol, você vê um arco no céu. Isso não é um arco-íris, isso é uma mentira. Quando você chama aquilo de arco-íris, você está glorificando o próprio Terron ou a deusa Íris. Porque os tradutores da Bíblia do Almeida, quando eles tiraram as palavras, os nomes certos e trocaram na cópia por outros, eles fizeram a mesma coisa com aquela aliança. Aquilo é um arco colorido. E aquele arco colorido, ele representa uma aliança, que toda vez quando o homem olhasse para esse arco colorido, ele lembraria da aliança que foi feita com o Noé, de que a terra não voltaria a acabar através das águas. Aquilo foi uma aliança. E esse arco-íris, ele foi um presente de Terron na cópia. Porque quando você chama aquilo de arco-íris, é como se estivesse chamando Terron para você. Se você pegar todos os livros etimológicos de cultura linguísticas, seja ela ocidental ou internacional, não se existe nenhuma compatibilidade com a palavra íris e a palavra colorida. Porque íris, ele não é uma cor ou um conjunto de cores. Íris é o Deus, foi o Deus do caos, que justamente fomentou aquele dilúvio que matou quase toda a humanidade. E na Bíblia ele se apresentou como o Criador, e inclusive quando as portas do céu, as comportas do céu, elas se abrem, ela realmente se abriu para que a terra enchesse dessa água. Mas a água que veio do céu, ela veio para mostrar ao ser humano que o Criador existia. Mas o Terron também abriu as suas comportas, que ela vem na borda celeste
ao abismo, a fim de ele matar toda a humanidade. Se você analisar, eu quero que você, que não tem essa Bíblia apócrifa, mas você acompanhasse, que eu vou deixar para você, você anota aí no teu caderno, pega uma caneta correndinho, que depois eu acho que você vai querer ler isso aqui em PDF, ou baixar em PDF esse apócrifo, que é o livro de João, o Evangelista, que jamais ninguém imaginaria que no livro de João se falasse sobre essa besta fera chamada Terron Íris, o deus andrógeno, que ele sai do céu e vem para o abismo. Coisas reveladoras vai ser passada para você. Edson Silva História, antes de você falar, primeiramente, eu já quero te convidar você a estar em São Gonçalo. Nós estaremos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, onde nós vamos estar tratando desse assunto aqui e entre outros assuntos, respondendo respostas. Vamos fazer um programa tipo do Serginho Grossman, aquele programa Altas Horas, onde nós vamos estar ali conversando, papirando e as pessoas perguntando. É uma interação total nessa palestra que vai ser algo muito bom. E vai ser no dia 17 de agosto desse ano, no Rio de Janeiro. Vai cair no sábado e nós vamos estar ali das 10 às 14 horas, 14h30 mais ou menos, 15 horas no máximo, ali papirando com as pessoas que ali vão chegar. O nosso amigo Rafael já está cuidando de tudo lá para a gente. Ele vai estar ali a par, está atendendo as pessoas no grupo do WhatsApp, que é o WhatsApp Palestra Rio História, né? É o nome dos nossos eventos, vai ter esse nome, é o Palestra Rio História, depois nós vamos fazer o Palestra São Paulo História, depois o Palestra Bahia História, Palestra Sergipe História, Palestra Minas Gerais História, Palestra Brasília História, né? Palestra Rio Grande do Sul História. Nós vamos estar fazendo um trabalho de níveis excelentíssimos. Para isso, nós temos que estar pronto para estar do nosso lado, pessoas que nos querem o nosso bem, como também temos que estar pronto para poder estar do lado de pessoas que também não querem o nosso bem. Nós vamos ter essas duas vertentes, porque tudo que nós falamos vai mexer muito com esse sistema aí do ismo, tá bom? Então, Rio de Janeiro, 17 de agosto, nós estaremos lá fazendo também uma transmissão ao vivo direto da barca. A barca onde vai atravessar ali a Baía da Guanabara e, eu não sei se você sabe, mas o maior cemitério marítimo do mundo é a Baía da Guanabara. E a maldição sobre esse lugar é tão grande que você pode ver que é um mar que você não consegue nem sequer entrar e botar teus pés para lavar, de tão sujo que esse mar é. O livro de João, o Evangelista, ele vai falar para você aqui e vai confirmar, quando você olhar para o céu e ver aquele azul que o céu nos mostra lá em cima, esse livro vai confirmar que esse céu azul que você vê, ele é tudo água. O grande mar, um grande oceano que nós olhamos acima da nossa cabeça. Tudo aquilo azul que você vê é um mar, mas é mar de verdade. E sabe qual é a forte? Que são águas não salgadas. É um mar. E olha o livro de João Evangelista, que vai narrar para você os dois mares, que Terron, ele queria também assumir esse mar que está acima do domo. Vamos lá. Aqui na página 650, o livro de João Evangelista, anota aí, livro de João o Evangelista, na página 650, lembrando que é um livro que não tem versículo, por isso que é bom você ir na página, o livro de João o Evangelista,
Primeiramente, eu queria pedir a vocês que estão no chat um abração bem especial, tá? Com muito carinho, e gostaria do feedback para saber como está o som do microfone. Nós fomos presenteados com o microfone aí também, ó, tem mais um, que é muito bom, que é o nosso condensador. Temos esse que está aqui também, que é o microfone de ponta, que é o nosso condensador também. A nossa mesa de som, que já está chegando aí, para nós podermos dar sequência à nossa rádio. Hoje já testei a rádio aqui no Facebook, tá? Vamos fazer aí esse Facebook virar uma rádio 24 horas para você, tá bom? Com músicas importantes dos anos 80 e 90. Vamos estar trazendo palavras fortes, de estudos poderosos, participação de você pelo WhatsApp também. Você vai poder ligar, você vai poder interagir conosco ao vivo. Vai ter debate com pessoas que são contra, a gente vai convidar as pessoas para debater. Claro que quem manda na nossa casa é a gente, então vai ter um tempo para essa pessoa falar, vai ter um tempo para ela ficar aqui, e ela vai apenas falar aquilo que ela vai dizer, ok? Então, o debate, se você é da igreja evangélica, você é um judeu, você é um espírita, você é um islâmico, você pertence à turma do ismo, e quer vir debater aqui o seu conceito, o seu ideal, a sua crença, você vai ser muito bem-vindo. Porém, com uma ordem e decência dentro do propósito daquilo que vai ser determinado. Se vem para falar de dízimo, não fale de Santa Ceia. Deixa a Santa Ceia para outro dia e termine aí o bate-papo do dízimo, ok? Então, a gente vai vir com uma ordem muito grande quando vier pessoas em oposição a essas informações que nós estamos trazendo para você. Eu quero debater com essa sua história que a Terra é bola, ela não é plana. Então, se você é um terrabolista, então você que é terrabolista, você vai ter oportunidade, mas tudo dentro da ordem e da informação, não através do pessoal, ok? Porque é a informação que está em jogo, e é na informação que nós vamos conversar como gentes adultas, que mesmo se opondo contra o nosso interlocutor, nós vamos mostrar que somos seres humanos capazes de desenvolver uma conversa muito legal e bacana, mesmo que o assunto venha se divergir um do outro. Ok? Então, essa linha que o canal Último Dia está pegando. O livro de João, no capítulo 650, diz assim, o livro de João, o evangelista. Quando ele desceu pelo ar, ele quem? Terrom. Depois, eu não vou... Eu podia vir lá em cima, lendo lá de cima. Eu vou começar lá em cima para você entender, depois eu vou chegar aqui no mar. Eu vou ler rápido, tá? Para a gente não perder o meio do caminho, você vai pegar o fio da meada aí. Logo lá em cima, no primeiro parágrafo, o livro de João, evangelista, a página 650. Eu, João, seu irmão, e compartícipe nas tribulações, que também participarei no reino do céu. Quando me inclinei no seio de nosso Salvador Yahushua, disse a ele, Senhor, quem é ele que o trairá? Me desculpa, mas Senhor para mim não é Baal, ok? Baal não está com essa bola toda, não. Banana para você, Baal. Senhor é o nosso Salvador e as pessoas de bem, por isso que ele é o Senhor dos senhores. Então Baal não está com essa pompa toda para ser Senhor, não. Tá bom? Vontade é uma coisa que dá e passa. Quando me declinei no seio de nosso Senhor, Yahushua, disse a ele, Senhor, quem é ele que o trairá? E ele respondeu, ele que mergulha sua mão comigo do prato. Está falando de Judas. Então Satanás o possuiu e ele buscou um meio de me trair. Eu disse, Senhor, antes de Satanás cair, em que glória ele habitava com seu pai? Ele me disse, em glória tal ao ponto de comandar as potências do céu. Mas eu estava sentado com meu pai, e ele ordenou a todos os seguidores do pai. Mergulhou do céu para o abismo e subiu nas profundezas rumo ao trono do Pai invisível. E ele viu a glória dele que move os céus, tramou colocar seu trono acima das nuvens do céu e desejou ser como o Altíssimo. Se há um problema muito sério,
em relação a Satanás, que é Terron, e em relação a Lúcifer. Se você vê bem direitinho a história de Lúcifer, Lúcifer não quis colocar o seu trono acima do trono do Pai. Se você pegou bem a historinha do começo, dos apócrifos, você vai ver que Lúcifer, ele não quer colocar o trono acima do Pai. O Lúcifer, ele quer se assentar no trono do Criador com o governo do bem e do mal. Isso foi o erro de Lúcifer. O caso de Terron Íris, que é o andrógeno, é o deus andrógeno, ele quis muito mais do que Lúcifer. Você tem que pegar isso aí, porque essa é uma história escondida. Você não vai achar essa história dentro da sua denominação evangélica, porque lá eles não têm o conhecimento desse princípio, porque os evangélicos buscam o futuro. Eles querem entrar no futuro sem ver o que aconteceu no passado. Então, se você analisar, é muito parecida a história de Terron Íris com a história de Lúcifer. Porém, Lúcifer, ele nunca quis subir acima do Pai, porque ele conhecia o Pai. Mas ele queria tomar o lugar do Pai. Você vai ler isso no livro, principalmente o livro chamado Princípio do Universo. Agora, o Terron, a vontade dele não é ser igual a Yahweh, ao Criador. Terron não tem a mesma vontade que Lúcifer. Terron, ele vai um pouco mais além. A vontade de Terron, que é Satanás, é o quê? É subir o seu trono acima do céu do Criador e ser maior do que o Criador. Que não foi uma palavra dirigida por Lúcifer, mas sim por Terron. Mas o sistema, ele ouve as duas histórias e as pessoas que estão atreladas ao sistema pensam se tratar do mesmo ser e afere essa história somente a Lúcifer. Mas veja que interessante. Olha aqui, ó. Quando ele desceu pelo ar, disse aos anjos do ar, olha bem, não é Lúcifer, abram para mim os portões do ar. Eles lhe foram abertos. Ele desceu ainda mais e encontrou o anjo que segurava as águas e disse a ele, me abram os portões das águas. Eles lhes foram abertos. Ele atravessou e encontrou toda a face da terra, coberta de águas. Ele atravessou para baixo da terra e encontrou 2 peixes deitados sobre as águas, como bois emparelhados para arar a terra, segurando toda a terra a comando do Pai visível. Desde o ocidente até o nascer do sol, ó, tudo começou no ocidente. Quando nós falamos que o jardim do Éden, o Éden é o Brasil, e o jardim foi colocado aqui, as pessoas vão gargalhar e rir. Mas se você pegar os apócrifos, todo o início da história da humanidade, e nós vamos mostrar outras passagens para você, também em outros livros, ela aponta que Adão e Eva, quando estavam no paraíso, no Éden, eles estavam no paraíso no Brasil, porque o Éden ficava basicamente, conforme o Oriente que eles falam, o Sul e o Norte, como o Éden ficava com a sua banda para o Norte, e se você pegar o mapa mundi agora, você vai ver que no pé do Brasil nós estamos no Sul, e na cabeça do Brasil nós estamos no Norte. Você vai ver que realmente esse norte é onde estava localizado o Éden, que é aquela parte que hoje nós conhecemos como Amazônia. Olha que coisa mais interessante. Tanto você sabe muito bem que tem lugar até hoje na Amazônia que os homens, com toda a sua tecnologia, tentam entrar, mas não conseguem, porque esses lugares eles são literalmente e totalmente proibidos. Então veja que interessante é essa parte aqui, ó. Segurando toda a terra, comandada do Pai visível, desde o ocidente até o nascer do sol. Então a coisa começa do ocidente.
O começo é o Ocidente e o fim é o Oriente. Agora, após o dilúvio, por causa do pecado da humanidade com os anjos, esse começo se perde. Então, vem aí o recomeço, que foi após o dilúvio. Como um castigo, esse recomeço ele passa a ser no Oriente, lá na Arábia. E aqui, que era o começo, passa a ser o confim da terra. Passa a ser o fim e não o início. Porque o recomeço ele foi feito para trazer uma novidade humana, porque antes do dilúvio o homem vivia muito mais tempo do que você imagina. Isso aconteceu aqui no Ocidente. Os nossos primeiros pais morriam acima dos 80, 900 anos. Isso aconteceu aqui no Ocidente, em plena terra que você está pisando. Inclusive, eu tenho uma notícia muito grande para te dar. O Ocidente hoje, ele passou a ser o vale de ossos secos. Sabe por quê? Porque aqui em todo o Ocidente, que você conhece, todo o Ocidente é aonde está o maior número de defuntos, de pessoas mortas de todo o planeta. Porque o dilúvio, quando ele enche a Terra, o único lugar que tinha seres humanos era aqui, não era no Oriente. O Oriente era desprovido de pessoas. O Oriente era uma promessa para que Adão e Eva, se não pecassem, eles também iam receber de presente o Oriente Médio. Eles não sabiam quantos presentes Yahushua estava preparando para eles das épocas. Então, se Adão e Eva, eles não pecassem, tanto que Adão e Eva eles não botam um pé no Oriente. Eles não conheceram o Oriente. Quem conheceu o Oriente foi Noé, a sua família, dali para frente, quando o dilúvio termina. Mas todos que antecederam antes de Noé não puseram seus pés no Oriente. Eles nem sabiam que tinha alguma coisa no Oriente. Você veja que essa informação ela vai ser muito fácil de você buscar na própria Bíblia do Almeida. Então veja o que está dizendo aqui, ó. E quando ele desceu abaixo, encontrou nuvens suspensas que seguravam as águas. Olha que interessante, ó. Ele encontrou nuvens suspensas que seguravam as águas do mar. Olha que interessante. Ele desceu ainda mais, ou seja, as nuvens que você vê no céu, elas não ficavam encostadas no oceano de cima. Mas essas nuvens que a gente vê aqui, no princípio, elas ficavam diante do mar que você conhece. Foi trocado depois. Olha que interessante. Ele desceu ainda mais, que encontrou o inferno, ou seja, o inferno ele está abaixo do mar. O Terron Íris, o deus Íris, ou a deusa Íris, ela, vou começar a chamar Terron de ela, porque é muito mais ela do que ele, ela atravessou o oceano e foi abaixo do oceano até chegar ao inferno. Está vendo? Ele desceu ainda mais e encontrou o inferno, que é a geena de fogo, e então ele não pôde descer mais por causa da chama ardente de fogo. Ou seja, abaixo do inferno, abaixo da geena, abaixo do abismo, ainda tem mais coisas ainda. Mais coisas ainda. E Satanás voltou, preencheu, passou novamente por cima as trajetórias, se aproximou do anjo do ar, e ele que estava acima das águas, e disse a eles: todas essas coisas são minhas. Se vocês me ouvirem, colocarei meu trono nas nuvens, e serei como o Altíssimo. Pegarei as águas deste firmamento superior, pegarei a água desse firmamento superior
Isso quer dizer que o que nós temos aqui na nossa cabeça, nesse céu azul, é a água. Por isso que as estrelas brilham. Aliás, por isso que elas ficam piscando, porque brilhar elas brilham, claro. Mas por isso que elas ficam piscando, porque elas estão debaixo do oceano. Esse céu azul é o fundo e o final do oceano. Quando nós olhamos para o céu, nós estamos olhando para o fundo do oceano do céu. E ele diz assim, ó, pegarei as águas deste firmamento superior e ajuntarei todas as outras partes do mar. Assim não haverá água sobre a face da terra, e eu reinarei com vocês pelos séculos dos séculos. Olha quem falou que vai reinar sobre o século dos séculos. A Bíblia do Almeida pegou vários recortes dos apócrifos, como se fosse o Criador falando. Quem vive pelos séculos dos séculos não é Yahweh. Aqui está mostrando quem falou isso. Quem vive pelos séculos dos séculos é o Deus Terron, é o Deus Íris, é o Deus Terron Valak, é ele, o Deus do mal, do caos, que vive pelo século dos séculos. Salvador não vive pelo século dos séculos, Salvador é eterno. O Terron está fadado a viver cada 100 anos, não sei se você sabia, mas a cada 100 anos Terron morre. Você sabia disso? Você não sabia, né? Mas a República sabe disso. Por isso que você vai ver vários eventos de 100 anos, com o símbolo 8 deitado, que é o símbolo do infinito. E esse infinito é a natureza de Terron na sua morte. Ele tem que morrer para ressuscitar. Isso acontece de 100 em 100 anos. É o governo de 100 anos de Terron, que é quebrado toda hora. Então, aqui, por isso que ele está falando aqui, ó. Assim não haverá água sobre a face da terra. Olha bem, e eu reinarei com vocês pelos séculos dos séculos. Século dos séculos. Essa palavra é de Terron. Essa palavra não é de Yahweh. Yahweh não dividiu a sua eternidade em partilhas de 100. Então diz aqui mais, ó. Quando ele disse isso aos anjos, subiu até os outros anjos, até chegar no quinto céu, e assim falou com cada um deles. Quando vocês devem ao seu Senhor? Olha bem, Terron começou a chantagear os anjos. E ele disse, e aí um anjo disse, eu devo ao Senhor 100 medidas de trigo. E ele disse então, pegue uma pena e um tinteiro e escreve 60. Aos outros ele disse, e você? Quanto deve ao seu senhor? Ele respondeu, 100 ânforas de óleo. Ele disse, sente-se e escreva 50. E na medida em que subia através dos céus, ele disse essas coisas, até chegar no quinto céu. O Terron estava subindo, ele estava voltando para o céu. Seduzindo os anjos, olha bem, Terron vai seduzindo os anjos. Isso aqui aconteceu antes do homem existir, antes de Adão e Eva. Ele foi seduzindo os anjos do Pai invisível, o Pai invisível é Yahweh. Você vê que o medo que eles têm de falar o nome do Pai, até nos próprios apócrifos, você vê como que é o nome que realmente ele está perdido. Veio então uma voz do trono do Pai dizendo, olha, aí Yahweh se apresenta. Quando Yahweh vê que Terron está subindo, o nosso Criador se apresenta. E olha o que o Criador fala para Terron. Aqui foi um duelo dos deuses. O que você está fazendo, ó contraditor do Pai? A seduzir os anjos. Executor da iniquidade, o Criador começa a falar com ele. Que você planejou com tanta rapidez. Então o Pai comandou aos anjos, dizendo, tirem as roupas deles. E os anjos despiram as roupas e tomaram os tronos e coroa de todos os anjos que deram atenção. Porque quando Terron vai subindo aos céus, os anjos vão dando atenção a Terron e acreditando nele, que é o que acontece hoje no sistema evangélico, no sistema cristão católico, no ismo do judaísmo, do islamismo, nas religiões. As pessoas estão dando atenção a esses líderes, quando eles falam que Deus está ali, e realmente está, mas não é o Deus Yahweh, o Criador do universo, mas é o imitador que está ali. Ele imita muito bem.
Porque se esse Tenron, gente, ele conseguiu enganar os anjos, e aqui eu quero chamar a tua atenção, você que é evangélico, você que é um espírita, se ele conseguiu enganar os anjos, quanto mais ele vai enganar a raça humana que foi decaído após Adão e Eva. E se Adão e Eva foi enganado, imagine nós que temos esse corpo já corrupto, herdado de nossos pais lá atrás. Não é verdade? E olha, você diz que a igreja é uma bênção, né? Você que talvez é evangélico, é católico, é judeu, é islâmico. Ah, mas a igreja é uma bênção, a mesquita é uma bênção. Meu amigo, o paraíso também era uma bênção. E era muito mais do que a própria igreja, a própria mesquita. E veja, lá, o próprio mal entrou lá e fez Adão e Eva cair. Imagine esses tempos de pedra. É isso que a Russo quis dizer, que não habita tempo de pedra. Como quem diz, pô, se eu entrava lá no paraíso, se ali era meu, e o mal entrou lá, e os meus filhos caíram, que dirá, e lá foi feito pelas minhas mãos, quem dirá esses tempos de pedra chamada igreja, que foi feito por mão de homens? Por isso que no livro de Atos 7,48, está dizendo que o Criador não habita em templo feito por mão de homens. Hoje o Salvador não salva você porque você está dentro de um templo. Ele te salva, ele te dá o passaporte para Sião, primeiro, quando você aceita a promessa. E segundo, não importa onde você esteja, que você o adore em espírito e em verdade. E não em lugar e com pessoas. Se você não entender essa visão, você vai continuar dentro dessas igrejas evangélicas, católica, islâmica, judaica e outros ismos, espiritismo, achando que essas denominações vão te levar você a ter uma comunhão com o Criador. Olha o que ele diz aqui, ó. Quando Satanás caiu, onde ele habitou? Ele me respondeu: meu pai transformou sua aparência devido a seu orgulho. A luz que lhe foi tirada e seu rosto se tornou como ferro ardente. Sua face se tornou completamente como a de um homem. E ele puxou com sua cauda um terço dos anjos de Deus, quando foi expulso do trono de Deus e da administração dos céus. Olha bem, já está falando de outro Satanás. Agora Tenron está sendo lembrado que também Lúcifer, que também tem o título de Satanás, porque Satanás é tudo aquilo que é inimigo, é opositor, não é um nome. Você tem que se familiarizar com isso. Tudo que vem do alto, que se coloca contra o Criador, dentro de uma linha de hierarquia, passa a receber o título de Satanás. Então, veja, aqui está falando, ele está combatendo o primeiro Satanás, já está falando de um segundo Satanás, que foi o outro episódio que aconteceu todo lá em cima. E aí ele fala aqui, ó, quando foi expulso do trono da dimensão do céu. Satanás então caiu neste momento e não conseguiu encontrar descanso para si e nem para os que o acompanhavam. Ele perguntou ao pai, dizendo: sejam pacientes comigo, eu vou pagá-los. E o pai teve misericórdia dele, concedendo descanso a ele e aos que estavam com ele, o máximo que puderam descansar num período de 7 dias. Então ele se sentou no firmamento e comandou ao anjo que estava sobre o ar e ao que estava sobre as águas, e eles levantaram a terra que surgiu seca. Olha que coisa, hein? E ele pegou a coroa do anjo que estava sobre as águas, e com metade dela fez a luz da lua, e com a outra metade a luz das estrelas, com as pedras preciosas ele fez as hostes do céu. Então o Criador começou a fazer bastante coisas na frente de Tenron. E aqui você vai ver que o próprio João, depois nós vamos terminar o livro, a gente vai passar a live toda lendo o livro, e a gente não vai entender, como já li, eu sei o que eu vou dizer aqui. Aí você pode ler também em PDF, se você já tem comprado, você pode ler também pelo livro. Toda a história que vai do livro de João, ela vai até aqui a página, deixa eu botar aqui para você bem direitinho. O livro de João vai até a página 656. Ela começa na página 650 e vai até a página 656. Então, ela tem aí 6 páginas de livros profundo sobre o céu é feito de água.
Depois dessa água, tem outros céus feitos de materiais que a gente não tem como explicar, porque o Salvador não deu a nenhum ser humano nenhuma fuga, nenhuma condição do homem saber quais são os tipos de materiais que formam os céus acima desse primeiro céu que é feito de água. E os soldados que participaram ali da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, eles sabem se houve um grande ataque nesse domo. Inclusive a cidade flutuante, que nós sabemos que ela é parte da Babilônia, né? Essa cidade flutuante, que não está no céu, ela está no mar, debaixo do mar. Se você viu o filme Poseidon, A Pequena Sereia, até aquele desenho mostra que essa cidade está debaixo d'água, porque não se flutua coisa fora da água. Estou vendo gente dizendo que a Babilônia ela é uma cidade flutuante que está no céu. Como ela está no céu? Ela entrou no domo? Não pode, né? Não faz sentido. Se ela é flutuante, ela está dentro da água. E isso os filmes já mostram para a gente. Algumas histórias da Bíblia mostram para a gente. Alguns desenhos de Hollywood já mostram para nós que essa cidade flutuante, que tanto a Bíblia falou, ela está flutuando sobre as águas. E nós sabemos muito bem que isso aí é um fato inegável. Então tem muitas histórias que, se a gente não pegar a etimologia certa da palavra, a gente vai pensar que pode flutuar no ar. E no ar tu não flutua, no ar você voa, você plana. Não é verdade? Temos que ter essa visão. A cidade flutuante no ar, no céu, é muito forte. E mesmo que essa cidade flutuante estivesse no céu, nós viríamos ela, porque nós estamos diante de um domo limitado. Não é ilimitado como a NASA, como o centro de pesquisas estão tentando nos enfiar a goela abaixo. Porque o céu ele é uma galáxia, né? O foguete atravessa a atmosfera, a estratosfera, a ionosfera, a isosfera. Isso é tudo mentira. Isso existe, sim, mas é na camada de um outro céu reverso. E esse céu reverso, ele pertence a um Deus que não é o Criador lá de cima. O nome dele é Terron, o Deus Íris, que se encontra lá no abismo insondável e faz daquele abismo um céu para te confundir, te enganar. E a televisão fica te trazendo fotos e imagens para você pensar que aquela galáxia interestelar, toda aquela água, ela é lá em cima. Claro, quando você olha para o céu de noite, ainda mais uma noite estrelada, você vai ver que o desenho, até nisso o Terron imitou, quando ele mostra a galáxia, o espaço sideral, que é o abismo, claro que ele botou um monte de bolinhas, um monte de pintinha, para aparecer com essa estrela que está lá em cima, porque nós associamos o que nós vemos com a imagem que eles criam, para que haja uma aceitação daquilo que não é. Não é verdade? Então isso é importante para você entender. Que eles estão querendo pegar essa galáxia que eles criaram para você associar quando você olha para o céu estrelado e você dizer, realmente, essa galáxia aí, esse céu interestelar que tem cometas, que tem um monte de pedras voando, é esse céu que nós olhamos para cima. E a partir do momento que você associa, você já está vendido ao que eles querem que você acredite. Eles não precisam fazer muita força. É assim que funciona. E a gente tem que estar muito de olhos abertos. Em posterior a essa história que eu estou trazendo, que nós estamos trazendo para vocês, a gente tem que entender um detalhe. O sistema, ele veio para nos fazer de idiota. É verdade. Quanto menos você lê, quanto menos você estuda, quanto menos você pesquisa, mais velho você vai ficar, mais debilitado também. Só para você ter uma ideia, existe mais de 10 milhões, eu estou falando na casa de milhões, de ramificações interligadas dentro do cérebro. E cada ramificação dessa, ela representa, é como se fosse uma caixa do teu cérebro, é como se tivesse uma caixa dessa daqui. Tá? Aqui é onde eu boto meus trequinhos. Então,
Se você, vou dar um exemplo para você. Imagina a tua cabeça uma grande fonte, um grande reservatório de caixas, todas elas vazias. Olha o que o sistema fez conosco. E nós sabemos que o Criador, o nosso Pai amado, ele não nos deu essas caixas para ficar vazia. E quanto mais você estuda, mais essas caixas enchem. Então vamos lá, nós temos, por exemplo, a caixa da língua portuguesa. E é a caixa que dentro do ser humano é a que está mais cheia. Porque nessa caixa da língua portuguesa do nosso cérebro, aqui você tem a sua língua portuguesa, você tem as gírias, você tem os sotaques, você tem os palavrões, você tem os linguajados obscenos, mas essa caixa vai se enchendo, porque ela só vai encher de língua portuguesa. Você tem uma caixa da língua inglesa dentro de você? Claro que você tem, mas ela está vazia. E por isso que você não consegue falar inglês, mesmo quando você estuda muito. Porque você estuda um pouco, mas não a ponto de encher essa caixa. Para que ela transborde pelo ladrão a fala da língua inglesa. Você está compreendendo? Ela tem a caixa da língua espanhola, ela tem a caixa da língua italiana. Toda pessoa, não importa onde ela nasce no planeta, ela tem as caixas que você tem. Qual é a diferença? É que umas têm mais caixas cheias, ela busca conhecimento, ela busca falar uma nova língua, ela busca ler vários livros, ela busca uma biblioteca, ela busca conhecer novas funções no trabalho, não é verdade? Para não ficar para trás, porque o mercado hoje está muito concorrido. Então, quanto mais você busca conhecimento em diversas áreas, mais vai se multiplicando essas ramificações. E quanto menos você busca não ler, busca não estudar. Quando eu falo estudar, não é só estudar de entrar para a escola. Estudar é você ler. Eu tenho para mim que o verdadeiro estudo, claro, nós não podemos desprezar uma faculdade, não podemos desprezar um primeiro grau, segundo grau, porque a porta de emprego, ela depende muito do papel que você chama de certificado. Porque escola, ela não te deixa você sábio. A escola, ela te prepara para o mercado de trabalho. O que vai fazer você uma pessoa sábia é quando você lê, busca informação, corre atrás, faz pesquisa, visita lugares, conhece pessoas diferentes. Quando você está numa empresa que você só tem aquela função, aprende outra, para não ficar à mercê só de uma profissão. Ou seja, quanto mais você enche essa caixinha aqui, mais e mais e mais você se torna uma fonte de sabedoria. Por isso que a Bíblia do Almeida, a Bíblia viva, em Provérbios, diz que o Criador dá sabedoria ao que estuda. Estudar. É isso que a Escritura está dizendo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, eu estou estudando sobre a Terra plana, sempre estudei. E também estudo sobre a Terra bola. Eu fico também parametrizando. O que é possível numa Terra bola que não é possível numa Terra plana? O que é possível numa Terra plana que não é possível numa Terra bola? O horário que você vê, tenta fazer ele pela Terra plana, você vai conseguir. Agora, tenta pegar esse fuso horário e encaixar numa bola. Agora, onde você está, você pode ter uma faculdade, você pode ter um mestrado, você pode ter estudado em Harvard. Mas eu quero você que se diz ser tão inteligente. Pega aí o fuso horário que vocês sempre venderam para o mundo e pega uma bola e faz um vídeo mostrando para as pessoas como que acontece esse fuso horário dentro do globo terrestre. Eu tenho certeza que vocês não vão conseguir fazer. Porque o horário que é dado, o horário de Brasília, por exemplo, aqui no Brasil, ele é dado ao globo, que eles falam que nós estamos vivendo no globo, mas não no modelo global, não no modelo esférico, mas no modelo circular. O fuso horário, os horários e também a rosa dos ventos, mesmo que eles falem que a Terra é uma bola, mas no seu centro de pesquisa para o mundo girar perfeito, é o Yin-Yang, para que a mentira da bola ela continue sendo uma realidade, eles não podem desprezar a Terra plana. Por isso que o símbolo da ONU é uma Terra plana. Que eles estão ali jogando na nossa cara o seguinte, nós estamos dizendo para vocês que a Terra é uma bola, mas tudo que nós fazemos para manter a Terra no eixo, ela está no plano. Por isso que o relógio é plano. Veja, o ponteiro do relógio roda no plano. Não fizeram um relógio com o formato de uma bola, deveriam fazer.
não é verdade? Se o fuso horário ele vem de uma bola, então o relógio tem que ser uma bolinha no teu pulso, não um círculo. Você concorda comigo? Obviamente, né? E por que que você tem aí o fuso horário? Ele não é plano, mas a rosa dos ventos é. Por que que eles colocaram a rosa dos ventos plano para você? Porque eles não são malucos de tentar achar que você é ignorante e tentar explicar a rosa dos ventos, norte, sul, leste, oeste, sudeste, sudoeste, nordeste, noroeste. Eles não são malucos de pegar um globo, uma bola, e tentar colocar isso ali para te explicar em escola nenhuma, muito menos em faculdade. Tanto que essa questão de explicar a rosa do vento se perde já ali a partir da 7ª série. Eles não avançam com isso. Não é verdade? Não se há mais explicação sobre rosas do vento para que ninguém pergunte, para que ninguém bote alguém ali contra a parede. Então a gente tem que ter muito esse cuidado quando a gente perceber isso. Então a nossa visão aqui, ela é muito profunda em relação a isso. Isso aqui, deixa eu ver, eu tinha mais alguma coisa aqui. Então, isso aqui eu vou falar depois, tem bastante coisa. Nossa, tem muita coisa aqui. A alma dos justos na nova terra. O oceano, olha o que está dizendo aqui, gente, na página 802, o Apocalipse de Paulo. Olha o Apocalipse de Paulo, vou ler um trechinho para vocês aqui, e vocês vão achar esse trecho muito forte. Ó. Página 802, eu vou aqui no verso 21. E o anjo respondeu e me disse: as coisas que eu agora te mostrar aqui, e as coisas que ouviste, que ouvires, não as revelareis a ninguém na terra. E ele me conduziu e me mostrou, e eu ouvi ali palavras que não são permitidas a um homem revelar. E de novo ele disse: segue-me, e eu te mostrarei o que deves dizer abertamente. O anjo estava levando Paulo a conhecer as coisas maravilhosas que nós humanos não conhecemos hoje. E ele me trouxe para baixo do terceiro céu. Paulo estava além do domo. E ele me trouxe para baixo do terceiro céu e me conduziu ao segundo, e novamente levou-me até o firmamento, e do firmamento conduziu-me pelas portas do céu. E o princípio do alicerce estava sobre o rio que banhava toda a terra. E eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, o que é este rio de água? E ele me disse: este é o oceano. E de repente saí do céu e percebi que é a luz do céu que brilha sobre toda a terra. Então veja, não é o sol que faz a terra brilhar de dia. Não é o sol que faz a terra brilhar de dia. Você pode ver que mesmo quando o sol não está presente, a terra continua clara. Não é verdade? Não é o sol que faz a terra brilhar de dia, mas é a luz que passa através do domo, reflete no oceano, esse mesmo oceano que Paulo também viu, veja, já não Tomás e João. E está aqui, e uma outra coisa, a Bíblia não tem nada a ver com religioso. Cuidado com essas pessoas que dizem assim, você diz que não é mais religioso e não larga a Bíblia. A Bíblia não é da religião. A Bíblia é de todos, ela não é da religião. A Bíblia não tem nada a ver com religião. O que é religião? Você vê que tem gente que não sabe o que é religião e Bíblia. Cuidado com esse pessoal de Alcho aí, pessoal. Olha bem, esse Ialcha, esse é o puro terrom, é o mesmo Íris, é o mesmo Deus do caos. Tem pessoas que estão adorando esse Alchua, só que eu acho que eles não leram ainda sobre Ial-Dabaó. O Ial-Dabaó, que é o Deus do abismo, que se faz passar por Iarro aqui na terra. Cuidado com essas pessoas, porque, olha bem, elas atacam, estão do lado dos judaizados. São pessoas que não lêem a Escritura, elas lêem o livro delas mesmas, e são pessoas que estão dizendo que Yahshua é o nome verdadeiro porque o cachorrinho faz uau-uau e o gatinho faz miau. Só que eles têm que lembrar de uma coisa: o uau-uau do cachorro, depois que Adão e Eva caiu, não é o mesmo som que eles faziam antes de Adão e Eva cair.
Porque tudo que caiu depois de Adão e Eva assumiu a forma de Terron. Por exemplo, o próprio Paulo disse: quem nos livrará do corpo dessa morte? Esse corpo nosso é desse Alxa, é desse Aldabaoth. Cuidado com essas pessoas, porque elas estão adorando o que elas não sabem, como diz a Escritura. E olha que esse negócio de Alxa, ela aparece justamente na hora que nós descobrimos na Escritura a face de Aldabaoth. Vocês têm que ter muito cuidado com isso. Eu vejo pessoas já entraram muitas vezes nas minhas redes sociais e elas entram com tanta ignorância, com tanta atrevimento, porque é assim que Terron fez com o Criador. O nome de Yahushua ainda vai continuar sendo combatido. Vocês podem ter certeza disso. Cuidado com essa galera aí do Alxa, porque isso aí, gente, está ficando ridículo já. Você vai ver que dentro de algum tempo, essas mesmas pessoas vão começar a manifestar mesmo com esses demônios que esse Alxa, que é Aldabaoth, ele tem sobre ele, que são 72 demônios, você já deve ter lido sobre isso. Vão começar a ter pesadelo com esses demônios, vão começar a ter ataque na rua, porque é isso que Aldabaoth fala lá no livro do Demiurgo, que as pessoas que o têm, elas o terão todas essas características. Só que elas estão tendo um tempo para sair disso, para não abandonar de novo o nome Yahushua, que ficou escondido por todo o tempo. Mas, gente, Yahushua vai ser combatido até na vida da besta. Aí você fala assim: pô, Edson, mas aí essas pessoas estão fazendo isso, nossa, mas até na época da besta, a própria besta vai se sentar e vai ser chamado, vai querer se parecer como o Criador. O nome dele é blasfemado todos os dias. Cada vez que vem alguém e tenta colocar o nome falso para Yahushua, para Yahu, elas estão blasfemando o nome dele. Ele vai ser blasfemado todos os dias. Não adianta. Então, são pessoas, gente, que a gente tem que pedir muito por elas, coitadas. E pior que são pessoas inteligentes. Né? São pessoas inteligentes, inteligentíssimas, mas para o trabalho de Aldabaoth. Mas ser inteligente não é ser sábio, porque inteligente é uma coisa, sabedoria é outra. O Terron, ele dá inteligência, e Yahu, ele dá sabedoria, conhecimento e dá amor e carinho. Mas o nome do Salvador, ele ia ser blasfemado, e já começou de novo. Porque Terron é assim, ele tentou isso com os romanos, ele tentou isso com Baal, ele tentou isso com o cristianismo, e agora está tentando com pessoas justamente dentro da ferramenta, que é a tecnologia que se multiplicou nos últimos dias, como o próprio Gabriel, ele anunciou isso para Daniel. Então, gente, esse Yahushua é o mesmo Aldabaoth que as pessoas não estão entendendo. Por isso que você vai ver pessoas que dizem: Terron é mentira, estou inventando um tal de Terron. Mas, gente, se você pegar os apócrifos de Isaías foi enganado por esse Yahushua aí, ó. Porque ele é Yahushua, agora, esse nome novo que eles criaram através do latido uau-uau do cachorro. O cachorro fala uau-uau. O cachorro fala uau-uau. Você tem que ver que tudo foi amaldiçoado após a queda de Adão e Eva. Tudo foi amaldiçoado através de Adão e Eva. Tudo passou a ser amaldiçoado. O que é ser amaldiçoado? Tudo passou a ter um pedaço de Terron por causa do maldito fruto que Adão e Eva comeram. Então, esse uau-uau do cachorro aí, ó, esse miau do cachorro, essa língua portuguesa que nós temos, não é original. Vocês podem ter certeza disso. Porque quando Adão e Eva eles pecam, o Criador chega para Adão e diz assim: Adão, maldito é a terra por causa de você. Maldita é a terra por causa de você. Tudo foi amaldiçoado por causa de Adão. Os animais, tanto que o primeiro animal morre na porta do Éden, que vocês vão ver lá que foi um cordeiro. Morre, as primeiras folhas das plantas são arrancadas. Na verdade, a morte já começa dali. Isso é muito importante você entender. Então, esse Yahushua, cuidado com isso aí, gente. Se você quiser ficar com Yahushua, fique. Mas aqui, a gente está com Yahu. E para mim, Edson Silva História, Yahu e Yahushua são os únicos verdadeiros, porque eles têm mostrado isso na vida das pessoas.
e tem se manifestado, e as pessoas têm se manifestado contra Yahweh de uma maneira muito raivosa. Seja o pessoal de Auschwitz, de Yeshua, de Jesus, que são mesmo Yaldabaoth, eles já estão se manifestando. E elas estão enganando, engraçado, que estão conseguindo enganar mais um tanto de pessoa que saiu do sistema. Isso que é mais triste. Porque eles conseguem botar um nome igualzinho de Yahushua para combater o de Yahushua. O Terron faz isso. O Terron é o mesmo que faz essa mesma ideologia. Então, no meu trabalho, nas coisas que Yahushua me deu, não tem espaço para Yahushua se criar. Se Yahushua se criar aqui, ele tá ferrado. Porque esse Yahushua, esse maldito Yahushua, isso é um demônio, o próprio Satanás de Terron, que ele vai passando pelas gerações, usando nomes cada vez mais parecidos com o do nosso Salvador, para tentar e continuar escondendo o nosso Salvador e continuar no lugar dele. Esse Yahushua fez isso com a palavra Senhor, não é verdade? Na Bíblia do Almeida, ele pegou lá e usou a palavra Senhor para que todo mundo pensasse que fosse o Salvador que estava lá falando, não é verdade? Então, gente, o nome do Salvador é Yahushua, e pouco me importa se outros vão dizer, mas tem muitos nomes. Que não é, meu amigo? A Escritura fala que a ovelha conhece a voz do seu pastor, e ela o segue. E o pastor, o verdadeiro pastor, ele conhece a voz das suas ovelhas. E atrás para junto de si. É ele que nos carrega na palma de suas mãos. Não há conexão de Yahushua com o judaísmo, com o islamismo, com o Yiddish, esse falso hebraico que está aí. Não há comunicação de Yahushua, de Arro, com essas coisas do sistema. Não tem como. Com esse YHWH, esse tetragrama. Olha o tetragrama aí, ó, fazendo a fila atrás do pentagrama, atrás do hexagrama. E outra coisa, gente, não vamos ser burro, não. Pentagrama não são palavras. Tetragrama, ele é uma figura, não é uma palavra. A gente não pode deixar eles ficar nos chamando de ignorantes toda hora, que estão dando risada da gente. A estrela de 4 pontas também tem uma história. E essa estrela de 4 pontas é o tetragrama que eles criaram, por isso que chamam de sagrado, porque foi a partir da estrela de 4 pontas, que essa é a verdadeira estrela de Refã, que ela foi tomando forma durante o tempo, ganhando mais uma pontinha, depois do Egito ganhou a 6ª ponta, aí já tem a estrela de 7, de 8, de 9, é a mesma, porque ela só muda as posições para que ela fique com 2 pontas, com 4 pontas, mas ela começa com 3, o triângulo, ele é também uma estrela de 3 pontas e tem a estrela de 2 pontas, que é o facho. Nós vamos estar trazendo para vocês toda essa informação para que vocês vejam como que eles estão mentindo. Agora, a estrela verdadeira ela não tem ponta. Se você olhar para a estrela de Arro, elas não têm ponta. Só a estrela de Terron que tem ponta, de Arro não. E aí, criado o pentagrama, está dentro da maçonaria. Eles têm aquilo como uma linguagem hebraica, diz que vem de Od Revavir, e vão enganando, e vão enganando, e vão enganando. Mas você vai ver que quem mais está próximo desse tal de pentagrama é a própria maçonaria. E é o mesmo Yahushua, Yaldabaoth. É o mesmo Yaldabaoth, o Terron Valak, o Íris, a deusa Íris do amor platônico, que está aí colocando a sua paixão no coração dessas pessoas. Tu vê que eles mesmos acabam se emaranhando e vão ter uma grande surpresa. Escuta o que eu estou falando para vocês. Tem coisas que as pessoas aprendem com a vida. Tem coisa que a pessoa aprende com a vida, outras só sofrendo. E Terron é o Deus do sofrimento. Mas primeiro ele se faz passar por ser de luz. É por isso que você precisa entender 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século, mais uma vez a palavra século, Yahushua, ele é o Deus do século dos séculos. E o Deus desse século tem cegado a mente dos incrédulos. Olha, mais uma vez mostrando
porque essa palavra século não tem nada a ver com Yahweh. Yahweh, ele é eterno, ele não é secular. Então, se você analisar, o Terron, que não é nada, um século para Terron já é uma eternidade. Ele já está no lucro. Para quem não tinha nada de eternidade, então o século para Terron já está no lucro. E é nessa vibe que ele vai enganando todas as pessoas. Cuidado com esse aucha, em vez de que esse aucha está crescendo na internet. Mas vai crescer, porque se a própria besta vai fazer crescer, imagine aucha. Não é verdade? Por isso que a Ruxa disse, eu não morri em favor de todos, mas eu morri em favor de muitos, porque não são todos que vão me aceitar, não são todos que vão me querer. Entendeu? Isso é muito forte. E a Ruxa, ele vai continuar a ser combatido até o último dia de suspiro do último ser humano nascido na face da terra. Ele vai continuar a ser combatido. Você pode ter certeza disso. Tá bom, pessoal? Então, isso é muito forte. Tá? Então, tem também uma passagem que eu não vou estar trazendo para você dos animais. Para fechar aqui essa live para você, que aqueles que matam os animais, olha que interessante, hein? O assassino que mata uma pessoa, quando você morrer, você que é assassino, você gosta de matar a pessoa, você não vai ter descanso enquanto você não tiver no corredor de todos que você mataram como alma. Ainda agora. E também tem a passagem dos animais. Aqueles que mataram os animais de forma horrenda, eles vão passar também pelo corredor do juízo diante das almas dos animais que eles mataram. Cara, eu nunca tinha lido isso. Quando eu li essa passagem no Apócrifo, cada dia que eu passo, eu vejo que os apócrifos são verdadeiros, ainda que tentaram mexer nele para fazer igual à Bíblia, mas não tiraram a história, porque a história Yahushua é zeloso por ela. Então isso é muito importante. Então você que faz mal ao animal, você que é perverso, cuidado, cara, porque na sua morte vai se ter surpresas. Talvez você diga, não vai ter, isso é mentira. Legal, eu até concordo com você, vamos torcer para que não tenha mesmo. Mas também não podemos fechar os olhos para caso as surpresas vierem após a morte. Porque está todo mundo pensando que quando morre acabou. Talvez a grande surpresa seja se depois de morto você abrir teus olhos e ver que não acabou. E é isso que você tem que torcer para que não seja uma realidade. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e nós vamos estar sempre aqui com você, tanto no Facebook como no YouTube, trazendo para você todas as informações a respeito de tudo que nos esconderam. E amanhã, sábado, às 8 horas, vai estar eu e o irmão Rodinei. Nós vamos estar ali tocando um grande papiro sobre a promessa. A promessa. Essa promessa, você não sabe, mas tudo que você lê na Escritura, de dons, de poder, autoridade, prosperidade, ela está incluída na promessa. Por isso que você vai ver quando você vai numa igreja evangélica, católica ou qualquer ismo, e quando as coisas não acontecem para você, é porque você foi lá enganado. Você está indo para a igreja evangélica, católica, judaica, islâmica, qualquer tipo de ismo, mas lá não está a promessa. A promessa não está dentro de tempo feito por mãos do homem. A promessa está com o Espírito Santo, está com o Espírito de Arro. Nós estamos indo no lugar errado. E a Ruxa, quando falou assim, eu vou, mas eu vos enviaria o Consolador. A promessa está com o Consolador. A promessa está com o Consolador. A promessa não está em templos feitos por mão de homens. As pessoas estão no lugar errado. Vocês estão indo lá dentro buscar algo que não existe lá dentro. A promessa está aqui fora. Quando você começa a ter temor do seu Criador, quando você começa a respeitar Ele aqui no meio dos lobos, é aqui que a promessa ela te alcança. E não dentro de templo feito por mãos humanas, onde o Altíssimo não habita. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e que a Ruxa possa te carregar na palma de suas mãos. Até a próxima live, muito obrigado, vocês
e todos são muito bem-vindos aqui. E a Ruxo é contigo.